Em 1986, uma seca severa atingiu Israel. O nível do Mar da Galileia baixou como nunca antes em décadas. E então, na lama exposta, 2 irmãos pescadores fizeram uma descoberta que paralisou o mundo arqueológico. Um barco, enterrado na lama por quase 2000 anos. E quando a datação por carbono finalmente chegou, os resultados foram impossíveis de ignorar. O barco era do século I, exatamente da época em que Jesus andou por aquelas águas. Mas havia algo mais intrigante. Dentro do barco, arqueólogos encontraram marcas estranhas, arranhões profundos na madeira que não faziam sentido, como se algo pesado tivesse sido arrastado pelo casco, e uma mancha que testes revelaram ser de origem humana. O que realmente aconteceu naquele barco há 2000 anos? E o que mais está escondido sob as águas do Mar da Galileia? Bem-vindo ao lugar onde Jesus realizou alguns de seus milagres mais famosos, onde ele andou sobre as águas, onde acalmou tempestades, onde transformou a vida de pescadores comuns em uma missão que mudaria o mundo. Mas prepare-se, porque a história real deste lago é ainda mais fascinante do que os evangelhos contam. O Mar da Galileia não é realmente um mar. É um lago de água doce. Tem apenas 21 quilômetros de comprimento por 13 de largura. Em comparação, é menor que muitos reservatórios artificiais no Brasil. Mas para os judeus da época de Jesus, cercados por deserto, este era um mundo de água. Os romanos o chamavam de Lago Tiberíades, em homenagem ao imperador Tibério. Os judeus o conheciam como Yam Kinneret, porque sua forma lembra uma harpa, Kinnor em hebraico. Mas nos evangelhos é sempre chamado de Mar da Galileia. E aqui está o primeiro fato pouco conhecido. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar. É o lago de água doce mais baixo do mundo. Essa geografia única cria condições meteorológicas extremamente perigosas. Ar quente do deserto circundante sobe rapidamente. Ar frio das montanhas do Golã desce. Quando essas massas de ar se encontram sobre o lago, tempestades violentas se formam em questão de minutos, sem qualquer aviso. Pescadores modernos conhecem esse perigo bem. Mas imagine pescadores há 2000 anos, em barcos de madeira frágeis, sem previsão do tempo. Tempestades repentinas eram uma sentença de morte comum. É por isso que o relato dos evangelhos sobre Jesus acalmando a tempestade teria ressoado tão poderosamente com a audiência original. Eles conheciam o terror daquelas águas. Conheciam amigos e parentes que haviam sido engolidos pelas ondas. Agora vamos ao ano 29 ou 30 da Era Comum. Jesus está no auge de seu ministério na Galileia. Ele acabou de alimentar 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, segundo os evangelhos, na margem nordeste do lago. É noite. Jesus diz aos discípulos que entrem no barco e vão à frente dele para o outro lado do lago, enquanto ele despede a multidão. E então, algo extraordinário acontece. Os evangelhos narram que, durante a madrugada, os discípulos veem uma figura caminhando sobre as águas em direção ao barco. Eles ficam aterrorizados, pensando ser um fantasma. Mas Jesus grita: "Sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre impulsivo, pede para caminhar sobre as águas até Jesus. Por alguns momentos ele consegue, mas quando percebe o vento forte, começa a afundar. Jesus o resgata dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidou?" É uma das histórias mais conhecidas e mais debatidas da Bíblia. Aconteceu literalmente? Foi uma visão? Uma metáfora? Cada tradição cristã tem sua interpretação. Mas vamos olhar para o que sabemos historicamente. Jesus realmente operava principalmente ao redor do Mar da Galileia. Dos 4 evangelhos, mais da metade dos eventos narrados acontecem nesta região. Jesus recrutou a maioria de seus discípulos das cidades pesqueiras ao redor do lago. Cafarnaum, onde Pedro morava, era basicamente seu quartel-general. Por quê? Porque Jesus focou tanto nesta região relativamente pequena e pobre, em vez de ir diretamente para Jerusalém, o centro do poder religioso e político? Alguns estudiosos sugerem estratégia deliberada. A Galileia era mais aberta a novas ideias do que a conservadora Jerusalém.
Estava longe o suficiente das autoridades do templo para operar com relativa liberdade. E os pescadores galileus, acostumados a trabalho duro e risco, eram o tipo de seguidores que poderiam levar uma mensagem radical adiante. Mas agora vamos falar sobre aquele barco descoberto em 1986, porque ele nos dá uma janela extraordinária para o mundo de Jesus. Os irmãos Lufan, Moshe e Yuval estavam caminhando pela margem exposta durante a seca quando notaram algo incomum na lama: contornos de madeira. Eles começaram a escavar cuidadosamente e, em poucas horas, perceberam a magnitude do que haviam encontrado. O barco tinha 8,2 metros de comprimento e 2,3 metros de largura. Exatamente o tamanho descrito pelos historiadores romanos para barcos de pesca galileus. Foi construído com pelo menos 12 tipos diferentes de madeira, sugerindo que o construtor usou qualquer madeira disponível. Tempos difíceis, recursos escassos. A datação por carbono colocou o barco entre 100 a.C. e 70 d.C. Moedas encontradas próximas eram dos anos 29 e 30 da Era Comum, exatamente quando Jesus estava vivo. Poderia ser um dos barcos que Jesus usou? Impossível saber com certeza, mas é estatisticamente possível. Havia apenas algumas dezenas de barcos operando no lago naquela época. Jesus certamente esteve em muitos deles. O barco foi apelidado de Barco de Jesus pela mídia. Os israelenses, mais cautelosamente, o chamam de Barco Antigo da Galileia. Hoje está em exposição no Museu Yigal Allon, perfeitamente preservado em uma solução especial que substitui a água em sua madeira. Mas aqui está o segundo fato pouco conhecido. A preservação do barco foi uma corrida contra o tempo dramática. Uma vez exposto ao ar, a madeira começaria a se deteriorar rapidamente. A equipe arqueológica tinha apenas dias para extrair o barco e movê-lo para um tanque de preservação. Eles construíram uma espécie de berço flutuante ao redor do barco, ainda na lama, e o moveram centímetro por centímetro durante 12 dias e 12 noites sem parar. Equipes se revezavam trabalhando sob holofotes. Qualquer erro e o barco se desintegraria. E havia outro problema. A Guerra do Líbano de 1982 ainda estava fresca na memória. Quando aviões militares passavam sobre o local, criando ondas de pressão, a equipe parava tudo e cobria o barco com espuma. Uma única vibração forte poderia destruir 2000 anos de história. Mas o barco levanta uma questão fascinante. Como era realmente a vida de um pescador no Mar da Galileia na época de Jesus? Escavações arqueológicas em Magdala, cidade natal de Maria Madalena, revelaram detalhes surpreendentes. Uma indústria pesqueira sofisticada operava ali. Não eram apenas alguns pescadores jogando redes, era produção em escala comercial. Arqueólogos encontraram instalações de processamento de peixe, tanques onde peixes eram salgados e preservados para exportação, pesos para redes, anzóis de bronze, âncoras de pedra. A pesca sustentava toda a economia regional. O peixe mais comum era a tilápia, que ainda é abundante no lago hoje. Mas análises de escamas fossilizadas encontradas em jarros antigos revelaram que também pescavam bagre, carpa e até algumas espécies que hoje estão extintas no lago. Os pescadores trabalhavam principalmente à noite. Usavam redes circulares chamadas de tarrafas, que eram lançadas à mão, ou redes de arrasto que eram esticadas entre dois barcos. O trabalho era brutal, noites inteiras nas águas frias, mãos constantemente cortadas pelas redes, costas quebradas puxando as capturas. Jesus escolheu esses homens como discípulos, não escribas educados ou comerciantes ricos, pescadores, homens acostumados à dureza, à incerteza de nunca saber se a próxima pescaria traria fartura ou fome. Homens que entendiam risco e fé de uma forma visceral. Quando Jesus lhes disse que os faria pescadores de homens, eles entenderam a metáfora perfeitamente. Pescar era lançar redes em águas escuras, esperando contra a esperança que algo seria capturado. Fé era exatamente isso. Agora precisamos falar sobre a teoria controversa, e vamos fazer isso com muito cuidado e respeito.
Existe um debate entre estudiosos sobre se o milagre de Jesus andando sobre as águas pode ter uma explicação natural. Alguns pesquisadores sugeriram que Jesus poderia ter estado caminhando sobre uma plataforma flutuante de gelo raro que se forma ocasionalmente no Mar da Galileia sob condições climáticas específicas. Um estudo de 2006 da Universidade Estadual da Flórida analisou dados climáticos históricos e padrões de temperatura. Os pesquisadores propuseram que durante períodos de frio extremo, que ocorreram na região entre os anos 25 e 35 da Era Comum, camadas finas de gelo de água doce poderiam se formar em áreas específicas do lago, especialmente onde nascentes de água doce entram no lago salgado. A teoria é que Jesus, conhecendo bem o lago, poderia ter caminhado sobre essas placas de gelo flutuantes que seriam invisíveis na escuridão da madrugada, especialmente para discípulos assustados em um barco sendo sacudido por tempestade. A reação a esta teoria foi imediata e dividida. Alguns a viram como uma tentativa de racionalizar o milagre. Outros a consideraram ofensiva à fé. A maioria dos cientistas que revisaram o estudo apontou falhas metodológicas graves. Primeiro, não há evidência de que placas de gelo de água doce se formam no Mar da Galileia de forma previsível ou durável. Segundo, os evangelhos descrevem Pedro tentando caminhar sobre as águas e afundando, o que não faria sentido se fosse gelo sólido. Terceiro, e mais importante, a teoria perde completamente o ponto teológico da narrativa. A questão real não é se Jesus andou sobre as águas. A questão é o que essa história significava para as primeiras comunidades cristãs. Era sobre fé superando o medo, sobre Jesus tendo autoridade sobre as forças da natureza, sobre Pedro aprendendo que dúvida leva à queda, mas que Jesus sempre está lá para resgatar. Tentar reduzir isso a uma anomalia climática é, para muitos, perder a floresta olhando para uma árvore. Mas voltemos ao Mar da Galileia hoje, porque visitar este lugar é uma experiência que transcende arqueologia ou debate teológico. O lago está cercado por montanhas em todos os lados, as colinas do Golã a leste, as montanhas da Galileia a oeste e norte, o Vale do Jordão ao sul. A vista é de tirar o fôlego. Águas azuis brilhantes contrastando com colinas douradas. Pequenas cidades brancas salpicadas pelas margens. Mas há algo mais. Uma qualidade de luz especial. Fotógrafos dizem que a luz da Galileia é única. Clara, dourada, quase etérea. É o tipo de luz que faz você entender por que tantos eventos espirituais importantes aconteceram aqui. Cafarnaum ainda existe. Bem, suas ruínas existem. Você pode visitar os restos da sinagoga onde Jesus teria ensinado. Uma igreja moderna foi construída sobre o que acreditam ser a casa de Pedro. Através de um piso de vidro, você pode ver as fundações de pedra de uma casa do século I. Arqueólogos encontraram grafites cristãos primitivos nas paredes desta casa, datando dos séculos II e III. Orações pedindo intercessão, cruzes rabiscadas. Isso sugere que a tradição de que esta era a casa de Pedro é muito antiga, não uma invenção medieval posterior. Em Tábega, o local tradicional do milagre da multiplicação dos pães e peixes, há uma igreja linda. O piso de mosaico original do século V ainda está lá, mostrando os famosos 5 pães e 2 peixes. Mas o que é mais comovente é a pedra sob o altar. Uma pedra calcária ordinária que a tradição diz ser onde Jesus colocou a comida para abençoá-la. É apenas uma pedra, mas peregrinos a tocam com reverência, rezam sobre ela, choram sobre ela, porque para eles é um ponto de conexão tangível com um momento que mudou tudo. E então há o batismo no Jordão. O rio que alimenta o Mar da Galileia ao norte e drena ao sul é onde João Batista teria batizado Jesus. Hoje, o local tradicional de batismo perto de Yardenit é uma atração turística massiva. Todos os dias, centenas de peregrinos cristãos, principalmente evangélicos do Brasil, África e Ásia, descem para as águas em longas túnicas brancas. Pastores os batizam enquanto grupos cantam hinos em dezenas de idiomas. É caótico, comercializado e profundamente emocional ao mesmo tempo.
Alguns críticos acham que é tudo muito turístico, mas se você olhar nos rostos das pessoas sendo batizadas, você vê algo genuíno: transformação, alegria, lágrimas de felicidade pura. Para muitas dessas pessoas, economizaram a vida inteira para estar ali. É o momento culminante de sua fé. Aqui está o terceiro fato pouco conhecido. O verdadeiro local onde Jesus foi batizado provavelmente não é Yardenit. É mais ao sul, próximo a Jericó, na fronteira entre Israel e Jordânia. Esse local foi recentemente escavado e revelou estruturas de batismo do período bizantino, sugerindo que a tradição daquele local é muito antiga. Mas Yardenit foi escolhido como local de batismo turístico porque é mais seguro e acessível. E honestamente, para a maioria dos peregrinos, a localização exata importa menos do que o ato simbólico de submergir nas mesmas águas que Jesus conheceu. Mas o Mar da Galileia enfrenta uma crise existencial. O nível da água tem caído dramaticamente nas últimas décadas. Israel retira bilhões de litros de água do lago anualmente para a agricultura e consumo humano. O Rio Jordão, que alimenta o lago, foi desviado tanto por Israel quanto pela Jordânia, que mal chega ao lago como um fio. As mudanças climáticas reduziram as chuvas na região. Em 2018, o lago atingiu seu nível mais baixo em um século. Docas ficaram no seco. Praias expandiram centenas de metros. Especialistas alertaram que, se a tendência continuar, o Mar da Galileia poderia se tornar ecologicamente morto em poucas décadas. Israel respondeu com medidas dramáticas. Plantas de dessalinização na costa mediterrânea agora fornecem a maior parte da água potável do país. E pela primeira vez na história, em vez de retirar água do Mar da Galileia, Israel começou a bombear água dessalinizada para dentro dele. É uma reversão espantosa. O lago que sustentou civilizações por milênios agora precisa ser sustentado pela tecnologia humana. Funciona. O nível subiu nos últimos anos. Mas é um lembrete de quão frágil é o equilíbrio ambiental. Há também o problema da poluição. Fazendas de peixes em gaiolas, runoff agrícola, esgoto de cidades ao redor. O lago está sob estresse ecológico severo. Florações de algas tóxicas ocasionalmente cobrem partes dele. Espécies nativas de peixes estão em declínio. Organizações ambientalistas israelenses e palestinas, em uma rara cooperação, trabalham juntas para salvar o lago, porque ambos entendem que este não é apenas um recurso natural, é um patrimônio espiritual da humanidade. Mas há algo que acontece no Mar da Galileia que desafia a explicação racional. Relatos de experiências espirituais profundas são extraordinariamente comuns. Conversei com dezenas de peregrinos ao longo dos anos. Católicos, evangélicos, ortodoxos, até alguns agnósticos. E uma porcentagem surpreendentemente alta relata algo que descrevem como uma presença, uma sensação de paz profunda. Alguns dizem que ouviram uma voz. Outros simplesmente choram sem saber por quê. Um pastor brasileiro me disse que quando ele estava em um barco no meio do lago ao amanhecer, fazendo uma excursão de peregrinação, ele teve uma experiência que mudou sua vida. Ele estava olhando as águas calmas, pensando nos relatos dos evangelhos, quando sentiu como se alguém estivesse ao seu lado. Ele virou-se. Não havia ninguém, mas a sensação persistiu. Uma presença amorosa e poderosa. Ele não viu nada. Não ouviu nada audível. Mas voltou ao Brasil completamente transformado. Mudou a forma como pastoreava. Tornou-se mais compassivo, menos dogmático. Anos depois, ainda fica emocional contando a história. Cético diria que é psicologia, sugestão, expectativa criando experiência. E podem estar certos. Mas há algo sobre aquele lugar. A combinação de beleza natural, história profunda e carga espiritual de milênios de fé cria uma atmosfera que abre as pessoas de formas incomuns. Existe um ritual que muitos peregrinos fazem que é particularmente comovente. Eles alugam barcos de madeira, versões modernas do barco do século I, e fazem uma travessia silenciosa do lago ao amanhecer. Os barqueiros, muitos deles cristãos árabes que vivem na região há gerações, conhecem o ritual.
Eles remam lentamente, em silêncio, enquanto peregrinos sentam quietos, meditando. Alguns leem os evangelhos em voz baixa. Outros apenas olham as águas, imaginando como seria há 2000 anos. Quando o sol finalmente aparece sobre as colinas do Golã, pintando o lago em tons de dourado e rosa, é comum ver lágrimas. Há algo sobre estar no mesmo tipo de barco, nas mesmas águas, sob a mesma luz, que cria uma conexão visceral com o passado. Um dos barqueiros me contou uma história. Um homem idoso, um sobrevivente do Holocausto, fez a travessia. Durante todo o percurso, ele segurou uma foto desgastada de seus pais, mortos em Auschwitz. Quando o barco chegou à outra margem, ele beijou a foto e a colocou nas águas. Judeus não fazem essa peregrinação cristã normalmente, mas este homem sentia que precisava. Precisava trazer seus pais de alguma forma para a Terra Santa que nunca conseguiram visitar. As águas da Galileia foram seu ato final de amor e lembrança. O barqueiro disse que não cobrou pelo passeio. Alguns momentos são sagrados demais para a transação comercial. Mas precisamos falar sobre uma descoberta arqueológica recente que está reescrevendo nossa compreensão do Mar da Galileia na época de Jesus. Em 2021, arqueólogos usando sonar encontraram estruturas de pedra massivas no fundo do lago. Uma delas, próxima à antiga cidade de Betsaida, é uma estrutura circular de quase 70 metros de diâmetro, feita de pedras de basalto que pesam toneladas cada. A estrutura está a 9 metros de profundidade. Datação preliminar sugere que tem cerca de 4.000 anos. 1.000 anos mais velha do que Stonehenge. E ninguém sabe seu propósito. Alguns arqueólogos especulam que era uma cidade antiga, submersa quando o nível do lago subiu. Outros acreditam que pode ter sido um templo ou estrutura cerimonial. Há até teorias mais exóticas envolvendo antigos cultos de água. O que isso significa para a história de Jesus? Talvez nada diretamente, mas destaca o quanto ainda não sabemos sobre esta região. Quantas camadas de história estão literalmente enterradas sob nossas narrativas. Outras descobertas recentes incluem âncoras de pedra do período romano, jarros de vinho afundados e, fascinantemente, o que parecem ser instalações de pesca artificiais. Estruturas de pedra no fundo do lago projetadas para atrair peixes. Se confirmado, isso mudaria nossa compreensão de quão sofisticada era a indústria pesqueira da Galileia. Não era pesca primitiva. Era aquacultura em um nível surpreendentemente avançado. Agora vamos ao significado mais profundo. O que o Mar da Galileia representa além de história e arqueologia? Eu acredito que é sobre transformação. Jesus pegou homens ordinários deste lugar ordinário e os transformou em algo extraordinário. Pedro, o pescador impulsivo que afundou quando tentou andar sobre as águas, tornou-se a rocha sobre a qual a igreja foi construída. João, que remendava redes com seu pai, tornou-se o discípulo amado que escreveu alguns dos textos mais profundos do Novo Testamento. Tiago, outro pescador, tornou-se o primeiro mártir dos apóstolos. O Mar da Galileia não era Jerusalém, não era Roma, era a periferia, o lugar esquecido. Mas foi dali que saiu um movimento que transformaria o mundo. Há uma lição poderosa nisso. Transformação não requer pedigree perfeito, não requer educação elite, não requer estar no centro do poder. Requer apenas abertura, disponibilidade, vontade de deixar para trás o familiar e abraçar o desconhecido. Os pescadores da Galileia deixaram suas redes, deixaram suas famílias, deixaram tudo para seguir um rabino itinerante com ideias radicais sobre amor, perdão e reino de Deus. Era loucura por qualquer medida racional, mas eles viram algo, sentiram algo, algo que valia mais que segurança, mais que conforto, mais até que vida. Há uma cena nos evangelhos que resume tudo perfeitamente. Após a ressurreição, Pedro voltou a pescar. Ele estava confuso, perdido, sem saber o que fazer. Então Jesus apareceu na margem e disse: "Lancem a rede do lado direito do barco." Eles lançaram e pegaram 153 peixes. Um número específico, meticulosamente contado. Por quê? Estudiosos têm teorias.
Alguns dizem que 153 era o número de espécies de peixes conhecidas naquela época, simbolizando a missão universal do Evangelho. Outros veem significado numerológico. Mas talvez o significado real seja mais simples. Quando você segue a orientação divina, mesmo quando parece não fazer sentido, abundância acontece. Transformação acontece. Pedro entendeu. Ele pulou na água e nadou até Jesus. E naquela margem, sobre brasas de peixe, Jesus o restaurou. Perguntou 3 vezes se Pedro o amava, desfazendo as 3 negações. E comissionou Pedro a cuidar de suas ovelhas. O pescador tornou-se pastor. As redes tornaram-se símbolo de evangelismo. O mar tornou-se metáfora para o mundo inteiro. Se você visitar o Mar da Galileia hoje, vá ao pôr do sol. Sente-se na margem perto de Cafarnaum. Observe as águas mudarem de azul para dourado, para índigo profundo, enquanto a noite cai. Escute as ondas, suaves, rítmicas, eternas. As mesmas ondas que Pedro ouviu, que Jesus acalmou, que testemunharam milagres e dramas humanos comuns em igual medida. E talvez, apenas talvez, você entenda o que milhões antes de você entenderam. Que este lugar é mais do que geografia. É uma porta para mistério. Um lembrete de que o divino pode tocar o ordinário e transformá-lo em extraordinário. O Mar da Galileia não é o maior lago, não é o mais profundo, não é o mais espetacular, mas é, sem dúvida, o mais significativo. Porque ali, segundo a fé de bilhões, Deus caminhou entre nós, falou nossa língua, sentiu nossa dor e nos mostrou um caminho para além do medo e da morte. As águas ainda fluem. Os peixes ainda nadam. E se você escutar com o coração, ainda pode ouvir o eco de uma voz dizendo: não tenha medo, sou eu. Este foi o Mar da Galileia, o lago onde milagres aconteceram, onde vidas foram transformadas e onde, se você deixar, sua própria história pode encontrar novo significado. Se este vídeo tocou você, deixe seu like, inscreva-se para mais mistérios sagrados e nos comentários conte: você gostaria de caminhar onde Jesus caminhou? Até a próxima jornada.